a previsão do tempo vem no intervalo comercial, né, entre um bloco e outro. Mas hoje nós vamos ter dentro do Variedades, né? Eu convidei o Ricardo Henck, nosso meteorologista aí, para ampliar um pouco mais as informações. Então vamos com a previsão do tempo hoje dentro do espaço das entrevistas aqui do Variedades. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo. Bem, nosso contato junto à Atmosfera Meteorologia, né, hoje é com o Ricardo Henck para nos trazer, mais numa forma de entrevista. Até normalmente ele faz um boletim conosco aqui diariamente, dentro do Variedades, né, de segunda a sexta-feira, e inclusive no Jornal Falado Tupã, também no sábado, no meio-dia. E nessa informação sempre nos trazendo, focando, né, um especialista, um meteorologista, focando a realidade aqui de nosso meio, de nossa região. Né. Diferente da tão famosa inteligência artificial, a experiência e a sagacidade de quem é não só especialista nisso, mas também gosta muito e acompanha esses dados há muitos anos. E o Ricardo Henck é nosso convidado hoje para a gente falar, porque nós falamos, Ricardo, lá no início do verão, lá no final de 2022 com você e nos dando aquela questão mais preocupante, né, de um verão seco que se concretizou. Depois, no início de janeiro, ali, o fevereiro, se não me falha a memória, final de janeiro, início de fevereiro, a gente conversou com você novamente, que começava uma pequena mudança, né, e aos poucos a chuva ia estar voltando, e a expectativa de que no outono nós tivéssemos uma virada no clima, né? Diferente dos últimos anos, estaríamos sob a influência de El Niño, que deveria ou poderá nos trazer chuvas acima da média, o que é muito esperado por nós. Isto posto, vamos conversar com você para o que você pode nos falar. Nós estamos no dia 2 de junho, né? Estamos finalizando o primeiro semestre na expectativa do segundo semestre. Como é que é o quadro hoje? Primeiro vamos falar das primeiras horas, primeiros dias aqui, hoje, nessa sexta, sábado, domingo, esse final de semana aí. E depois, a médio prazo, nesse mês, no segundo semestre de 2023. Ricardo Henck, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio Tupã. Só peço desculpa aí que a posição da câmera tá... Não sei que se aparece para vocês, mas meu celular ele não quis inverter, né? Não quis virar, está na vertical. Tá, mas tá tranquilo. Estão me ouvindo é o que importa. Assim, a previsão para hoje é de sol, né? Então a gente tem aí uma condição de uma situação semelhante ao dia de ontem, temperaturas aí variando 12 graus, que teve a mínima do dia, chegando a uns 24 durante a tarde, então não muda muito. Para amanhã também uma condição bem semelhante, são 2 dias aí com temperatura entre 11, 24, 12, 24 graus. No domingo a gente tem uma frente fria que começa a avançar pelo Rio Grande do Sul e aí começa a mudar o tempo, né, em parte do estado, principalmente na metade sul aqui. Não descartaria alguma precipitação até o fim do dia, essa possibilidade existe, apesar da chance ser maior bem em direção ao período noturno, entrando na madrugada de segunda-feira, mas já pode ter alguma instabilidade. Os prognósticos, eles estão variando em relação ao avanço da frente fria. Então, a gente está considerando em direção ao fim de domingo e principalmente primeira metade de segunda-feira um tempo instável com chance de chuva à medida que a frente fria vai passar. Mas também ela passa e já muda as condições meteorológicas também para segunda-feira, que já deve baixar a temperatura, inclusive com temperatura mínima de 11 graus no fim de segunda-feira, tá? Estão me ouvindo bem? Sim, estão ouvindo bem. Tá, então tá bom. E assim, então resumindo é isso, tem uma mudança aí no início da semana que vem com a passagem dessa frente fria, passagem rápida, ainda com chuva irregular. Uhum. E aí, se quiser, a gente já pode sair do tempo, né, nas condições dos próximos dias, para a parte climática, né, que é a mais difícil, mais complexa, e pode ser? Aí eu já dou uma entrada aí com a tua... Sim, só vamos reforçar um pouquinho no domingo, porque temos um evento aqui, um feirão que vai acontecer de oportunidades de emprego na praça, e ele vai ser ao ar livre, né? Ele começa às 10 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde. Pelo que eu entendi da sua previsão, a tendência é que nós tenhamos uma mudança de clima no domingo, mas para a nossa região, mais para o final do dia, talvez até na noite de domingo e madrugada de segunda. A expectativa é de que o dia de domingo, entre as 10 e as 17 horas, seja de um tempo ameno. Isso, a expectativa
Como é o avanço de uma frente fria, só dela se aproximar, ela pode disparar algumas instabilidades localizadas, mas não deve ser o caso durante da madrugada à tarde. No momento, os prognósticos não indicam chuva, tá? Mais ali para a noite mesmo, e principalmente ao sul da região da cidade, tá? Uhum. Então, assim, porque na expectativa não só dos modelos, mas até o que a gente vem acompanhando, é que as instabilidades estarão mais no oeste do estado na tarde desse dia. Então, não muito longe do Panceretano, já vai ter chuva de tarde. E, claro, previsão é previsão. Então, dependendo, às vezes pode acontecer da frente fria avançar um pouquinho mais rápido do esperado, mas a tendência é mais para o fim do dia, em direção à noite, e entrando aí com maior probabilidade em direção à madrugada mas tudo assim, precipitações não muito significativas, como aí foi um maio de praticamente 202 milímetros, né? Uhum. Então, em alguns momentos com chuva bem significativa, mas seria ainda irregular essa expectativa dessas precipitações. Muito bem. 202 milímetros para maio seria uma chuva considerada média, normal, acima da média para a nossa região? É uma chuva boa, é uma chuva que quebra aquele padrão que que a gente já vinha ressaltando, que esse outono a gente ia ter essa quebra de escassez de chuva, né? Então, foi um acumulado não excepcional, mas dentro dos padrões esperados em anos normais. Em alguns pontos, um pouco mais de chuva, até um pouquinho acima do normal em algumas regiões, né? Mas o importante, primeiro, né, é que se teve aí o fim do fenômeno Laninha, que durou 3 anos, né? Não foi pouco tempo, foi um período de Laninha poucas vezes vistos assim nas últimas décadas, 3 anos consecutivos de fenômeno Laninha, e se formou, né, e não quis ir embora. Ele veio com a pandemia e ficou direto, e agora, pelo menos isso, com certeza, a probabilidade dos modelos no momento é 100% de certeza, quer dizer, 100% de probabilidade, né, de que não vai ter laninha no segundo semestre. Então, Uhum. essa é a boa notícia. Uhum. Aí, quando há fenômeno El Niño, que é uma previsão aí que está sendo esperada, tem os seus poréns, né? Então, nem sempre pode ser bom, né? O resultado do fenômeno El Niño também pode ser o contrário do que o fenômeno Laninha. Pode ser, assim, prejuízos significativos também, dependendo da intensidade do fenômeno El Niño, né? Perfeito. Então, Já pode se prever a intensidade dele, qual é a expectativa da intensidade dele nos atingindo, e isso, principalmente, convertendo isso em índice pluviométrico, em chuvas no segundo semestre. isso é. O primeiro ponto que a gente tem que destacar é que, no momento, ainda não tem fenômeno El Niño. A gente está numa condição de neutralidade, ou seja, sem ainda a caracterização do fenômeno El Niño, e nem tem o fenômeno Laninha no momento, tá? O que está acontecendo no momento? É aquilo que a gente previa e esperava, que ao longo dos últimos meses teria uma mudança no padrão do oceano Pacífico, as águas deixariam de estar mais frias do que o normal, e aos poucos iria ter o aquecimento. Então, uma boa parte do Oceano Pacífico acima do normal, o que é um padrão é uma condição que se observa no fenômeno El Niño, mas não é somente as águas acima da média, a temperatura das águas do Oceano Pacífico, que explicam ou permitem caracterizar que está tendo um fenômeno El Niño. Tem que ter todo um acoplamento com a circulação da atmosfera. Então, tudo isso tem que... a atmosfera tem que responder àquilo que está acontecendo no oceano. E isso já começa agora, nesse último mês, já começou a dar sinais de que realmente a atmosfera está interagindo com o oceano e mudando alguns padrões. E, assim, falta pouco para ter essa confirmação de que, de fato, o El Niño começou. Seguindo não só os modelos, mas até o próprio órgão dos Estados Unidos, da Austrália, eles são órgãos que permitem aí a gente ter uma boa base, também assim, um suporte até para ver o que mundialmente está se observando, se esperando. Há uma probabilidade acima de 90% que o fenômeno El Niño vai se confirmar aí
talvez já nesse mês ou no mês seguinte, né? Então, esse é o primeiro ponto. Olhando os modelos no momento, os modelos climáticos, a expectativa para o segundo semestre é de um El Niño moderado a forte, com alta probabilidade de El Niño forte, tá? Então, existe uma região lá existem diferentes regiões no Oceano Pacífico que ela tem, é nomeado, né, uma área onde onde ali é medido a temperatura, o quanto de temperatura está acima do normal. Então, por exemplo, a gente tem aqui, deixa eu só abrir, no momento, na região que a gente chama de Ninho 3.4, que é uma área em que a gente usa como referência para saber a intensidade, o quanto está quente, né, em relação ao normal. No momento, a média daquela área dá 0,4 graus, ou seja, e aí tem uma outra área que é próximo da costa da América do Sul, ali perto da região do Peru, já está 2 graus a temperatura acima do normal. Essa região, para ser caracterizado o El Niño, tem que ter temperatura acima de 0,5 graus, tá? Por alguns meses consecutivos. Então, está quase. E um outro ponto é que os prognósticos indicam temperatura acima de 1,5 graus para essa área em direção aí ao fim do ano. Então, passando desse limiar, já seria um El Niño forte, né? Vale lembrar que a gente teve um El Niño forte, na verdade, considerado um super El Niño, né? Não faz muito tempo. Antes da gente ter esse padrão de fenômeno Laninha por 3 anos seguidos, a gente teve um forte impacto no Rio Grande do Sul, na agricultura. Eu lembro que aqui na região mesmo o pessoal não conseguia plantar, plantava, perdia, porque era muita chuva. Eu me lembro que eu acho que, se não me engano, não sei se era soja, foi plantado em janeiro, alguma coisa assim, né? Então, assim, algumas áreas foram muito impactadas com excesso de chuva, ali naquele verão de 2015 para 2016. E, na verdade, historicamente, o El Niño, ele teve bastante, na mídia, ele foi bastante conhecido lá no final da década de 90, ali, 97 para 98, porque teve lá, naquela época, um super El Niño. E ele impactou muito o mundo, né? Prejuízos da ordem de trilhões, né? E aí, de lá para cá, o El Niño mais forte que teve foi esse de 2015, 2016. Então, assim, ainda é imprudente chegar e dizer, não, vai dar um El Niño, um super El Niño, um El Niño muito forte. Porque, primeiro, a gente nem tem ele caracterizado. A gente também lembra que existiu antes em que se tinha prognósticos oficiais da Agência Nacional dos Estados Unidos de Meteorologia, que é referência no mundo, não vai dar o El Niño, e no final não deu e mudou todas as previsões de furacões e assim por diante. Então a gente tem que ter cautela. E já tendo esse vislumbre de que realmente vai impactar daqui para frente, que é alta a probabilidade, acima de 90% que vai se formar o El Niño, e há uma possibilidade de ter de fato um El Niño moderado, quem sabe até forte, mas ele ainda não se confirmou, né? Então tem que ter o pé no chão. Eu sempre levo em consideração isso, mas apostando que realmente vai ter um fenômeno El Niño. E se de fato o que os modelos estão indicando se concretizar, a gente vai ter o impacto nas chuvas, olhando aqui o que os modelos estão indicando, principalmente em direção ao verão, chuva acima da média. Dezembro pode ter uma chuva bem acima da média também, então ali novembro, dezembro, janeiro. Se de fato a tendência que é ter esse El Niño de moderado a forte, o impacto em relação à chuva é bastante marcante. E o tempo de resposta para ter esse resultado na nossa região, de mais chuva, menos chuva, ele não acontece instantaneamente. Tem um tempo de resposta. Primeiro tem que se configurar lá o fenômeno El Niño, para depois sim começar a ter essa influência. Então, aos poucos, ao longo da primavera, já vai ter esse impacto do fenômeno, se de fato ele se confirmar, já principalmente ali, agosto, setembro, pode ter já chuvas mais significativas na região. Não quer dizer que todo o período vai ser de chuva acima do normal, dentro disso tu pode ter algum período de menos chuva, mas se tu pensar no segundo semestre, a tendência é de chuva acima da média.
Perfeito. Muito bem. Bom, quando é que a gente pode ter, quando é que você espera ter consolidado o El Niño? Porque, como você falou agora, a perspectiva muito forte de que ele se consolide. Ele deve ser, se ele se consolidar, isso acontece quando? A expectativa, não só nossa, mas dos órgãos oficiais, é de que ao longo desse mês, de fato, tenha essa transição do período de neutralidade que a gente está para o fenômeno climático El Niño. Então, ah, porque tu precisa ter esse, como eu te falei, o acoplamento da, do oceano, né, do Pacífico Equatorial, juntamente com as condições do oceano, com as condições da atmosfera. Tu tem que ter essa interação, né? Porque existe, Uhum. só para te ter uma ideia, assim, não quer dizer que quando tem fenômeno El Niño ou Laninha, todo o mundo vai ser impactado. Existem certas regiões do mundo que são, por questão da relação do fenômeno, ele impacta algumas regiões bastante, de uma forma mais forte, né? Por exemplo, o Rio Grande do Sul, o Nordeste, por exemplo, o fenômeno de El Niño forte tende a ter falta de chuva, né? É um problema, tá? Preocupa para, por exemplo, quem tem um cliente do Maranhão, ele vai estar preocupado com a falta de chuva no próximo verão lá pro. Não quer dizer que vai acontecer isso, porque lá também tem outras influências do oceano equatorial. Então, às vezes, tu pode ter o El Niño prejudicando a chuva, mas o oceano influenciando, no final fica dentro do normal. Mas a Uhum. nossa região aqui, a gente tem ainda um impacto muito forte quando tem laninha forte, ou laninha moderada forte, ou El Niño moderada forte, para menos chuva no laninha, mais chuva no verão. Perfeito. E então assim a gente tem esse impacto esperado, mas a gente precisa de fato ter esse para poder bater o martelo. Ó, agora tem El Niño, tem que ter todas essas configurações, esses requisitos para de fato poder dizer, ó, agora temos um fenômeno El Niño, porque ele altera uma circulação, só para te ter uma ideia, pensando no Oceano Pacífico, que vai desde a costa da América do Sul até a região da Austrália, tu tem toda uma mudança nos ventos. Então, por exemplo, no fenômeno Laninha, os ventos lá na região do Equador, eles são ventos mais fortes na área equatorial, ou seja, ventos soprando de leste para oeste, tá? Então, que são os ventos alísios. No fenômeno El Niño, tem um enfraquecimento dos ventos. Então, as águas mais quentes, elas começam a vir em direção à costa da América do Sul. Então, tu tem e isso altera uma circulação chamada circulação de Walker, que tu tem um movimento ascendente do ar numa região, descendente no outro, e o deslocamento dessa célula, ele muda tudo aquilo que é o normal para a região, para certas regiões, né? Uhum. Então, tu tem que esperar tudo isso estar bem configurado, né? Para de fato dizer. Mas, assim, tudo está caminhando, indicando, e como os modelos vão prevendo e as coisas vão acontecendo, e tu vai comparando, ó, a previsão está igual ao que está acontecendo, tu vai seguindo naquele caminho e confirmando. Isso vai cada vez mais aumentando a probabilidade que, de fato, na nossa perspectiva, é uma probabilidade acima de 95% para ter El Niño de fato, né? Só Perfeito. que primeiro precisa esperar ir até o fim do mês para ver se, agora sim, oficialmente a gente pode chamar de El Niño. Tá Se bem. não esse mês, no mês que vem, Tá tá? bem, vamos aguardar isso. Aliás, o Ricardo estava comentando aí, um cliente lá no Maranhão, a atmosfera meteorologia ela presta serviço para emissoras de rádio, como para nós aqui, como a Tupã, né, nos trazendo diariamente essas informações, mas também é muito ligada ao agronegócio, e não só restrito à região, porque às vezes a pessoa fica com a sensação, a sede da atmosfera é Pelotas, ela atende o sul do estado, atende o país inteiro, inclusive o Maranhão, né? A atmosfera tem ela tem uma gama de clientes muito grande também do agronegócio, né, Ricardo? Sim, sim, e até na parte dos seguro agrícola, né? Então, até em muitos casos com a seca, para ter o recebimento do seguro agrícola, tu precisa ter um laudo técnico explicando que, de fato, tu teve uma influência, a falta de chuva numa determinada região, né? Para justificar a falta de chuva, para cruzar com as informações de um agrônomo que fez toda uma perícia naquela região, né? Muitas vezes uma certidão meteorológica, um laudo meteorológico, uma análise do meteorologista,
E a gente fez muito isso. Teve alguns casos que deu para se reverter o que a seguradora não queria pagar, né? Com base numa análise nossa. Então, assim, a gente trabalha não só com previsão. Hoje em dia a gente também tem feito bastante análise de eventos passados, né? Como se fosse uma investigação. Mas, às vezes quase é uma investigação criminal, assim, a gente até chama de meteorologia forense, né? Que é uma meteorologia onde a gente faz toda uma investigação do que aconteceu, por que aconteceu, o que tinha de dados, quais eram as provas, né? Para aí sim ajudar a resolver problemas, né? Solucionar. Então essa é uma área que a gente tem crescido bastante aí nesses últimos 14 anos, né? Então, mas a gente, como é que assim, a vantagem é que hoje tem uma comunicação muito rápida, né? Tu fala no WhatsApp, tu já na hora, o agricultor está lá no interior do Mato Grosso, não tem acesso a celular, mas o WhatsApp ele tem, porque ele tem internet. Então, a gente consegue ter essa interação muito rápida. Então, a tecnologia cada vez mais ajuda. Aumenta a concorrência, né? Porque, por outro lado, se tu for procurar ali nos apps, tu vai achar trocentos apps com previsão para a tua região, alguns muito bons, até difíceis de competir, assim, em relação Só que, por outro lado, também o app não conversa contigo, te escuta, tenta entender qual é o problema, porque, querendo ou não, é muito importante para a meteorologia, a tecnologia, mas o meteorologista, acredito eu, que tem um papel importante. Só o meteorologista sem nada, sem ter a tecnologia, as informações, a gente não consegue fazer. Mas, por outro lado, é importante também a análise do meteorologista. Né? Sem dúvida. Bem, quero agradecer aí ao Ricardo pela gentileza de hoje, não só trazer um boletim que ele traz diariamente para você, todos os dias aqui dentro do Variedades e também no Jornal Falado Tupã, mas hoje numa forma de uma entrevista mais ampla, com mais informações e repercutindo. E claro, Ricardo, a gente vai aguardar aí a consolidação do fenômeno El Niño, que tudo indica uma chance quase com uma certeza que estará se concretizando. No momento que ele estiver concretizado, se possível, também gostaria de uma nova entrevista para a gente também repercutir isso aí com os dados mais sólidos, né, e a tendência para frente, porque deveremos ter uma primavera e um verão diferente dos últimos 3 anos, felizmente no aspecto da chuva, mas temos a preocupação também desses danos que podem ser causados pelo fenômeno. Bom, obrigado, Ricardo, pela sua participação, mas o microfone fica à sua disposição, se algo mais você gostaria de colocar para a nossa audiência, senão a gente encerra a sua entrevista de hoje, mas por favor, fique à vontade. Eu quero agradecer aí a parceria, e qualquer coisa, aí a gente retorna no momento que tiver essa confirmação de que, de fato, o El Niño chegou para ficar, tá bom? Ok. Obrigado, bom final de semana para vocês. Igualmente, um abraço. Ricardo Henke, nosso meteorologista da Atmosfera Meteorologia, que hoje, como falei, não foi um boletim, e sim uma entrevista que ele nos concedeu aí falando mais com relação à questão climática, especialmente para o segundo semestre aqui na nossa região. Claro que fez a previsão também para os próximos dias aí que você acompanhou. 10h12, 10h13 agora acabou de virar. Nós vamos ao intervalo comercial. Eu já retorno com as últimas informações da edição de hoje do seu programa Variedades, no oferecimento de Cevale, despertando para as pessoas um mundo mais próspero, Teseus 30, que você encontra na farmácia e drogaria de sua preferência, e Rede de Farmácia São João, 1000 lojas à sua disposição, com muitas ofertas aqui junto com você. Nós encerramos então o boletim aí da previsão do tempo e vamos com o intervalo comercial. Primavera, verão, outono, inverno são destaques do tempo pra gente saber que tudo tem seu tempo certo. Onde acontecer, olha o tempo.